Fala aí, galera do abraço, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz Paulo Victorino, sou psicólogo e é um prazer imenso estar novamente aqui com vocês. Como eu disse nos vídeos anteriores, o maior objetivo desse canal é empoderar a pessoa que nos assiste, empoderá-la de informações sobre o que são os transtornos mentais, e no caso, o que nós estamos discutindo agora é a dependência química. Lembrando que quanto maior for o conhecimento, menor será o preconceito, menor será a discriminação e, claro, mais informações nós teremos para poder lidar com essa doença mental chamada dependência química. Nos vídeos anteriores, nós trabalhamos quais são as características principais da dependência química e também quais são os aspectos, que podem levar a pessoa ao uso abusivo de alguma substância. Se você quiser saber o que foi discutido nos vídeos anteriores, é só dar uma ida lá, assista. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que assim que possível eu irei responder. Não esquece de ativar o sininho, curte o nosso vídeo, vai ser uma grande honra ter você com a gente. O trabalho ele é longo, ele é sério e visando o seu conhecimento, empoderar você de informações para que a vida fique mais leve e para que você consiga se ajudar e também ajudar pessoas à sua volta, ok? Hoje nós vamos discutir de forma breve, é claro, para que o vídeo não fique muito pesado, muito maçante, discutiremos de forma breve quais são os sintomas da crise de abstinência e o quanto isso pode levar a pessoa ao uso novamente. Nós que estamos na caminhada, eu estou aí há mais de 10 anos convivendo nesse mundo da dependência química. Nós sabemos o quanto é difícil, para a pessoa permanecer sóbria. Às vezes a pessoa fica durante alguns dias, às vezes menos, às vezes anos, e mesmo assim ela volta a usar a substância e ela acaba perdendo o controle da sua vida novamente, voltando para aquele desespero e para aquele sofrimento intenso, trazendo junto seus familiares e as pessoas que estão à sua volta para o núcleo da doença, que é o sofrimento. Muitas vezes a pessoa ela volta ao uso porque ela não conhece o que é a doença, ela não sabe quais são as características principais e ela não percebe que a doença está ativa nela. Por quê? O uso da droga é um sintoma. A doença ela tem características, e nós discutimos isso lá no primeiro vídeo, que é a obsessão e a compulsão. E a droga é um desses sintomas dentro desse transtorno maior, que é a dependência química. Então, se a pessoa para de usar a droga e acha que ela está curada, que o problema está resolvido, não é bem por aí. Ela precisa manter o tratamento dela, o tratamento que ela escolheu, o tratamento que faz sentido para ela, para que ela consiga dominar os pensamentos negativos, os pensamentos intrusivos que geram sofrimento, para que ela acabe não atingindo a compulsão e aí se comportando de maneira na qual ela não consegue ter o controle. Então o assunto ele é muito sério, A pessoa mesmo sem utilizar a substância, a droga, ela mantém essa doença ativa, ela pode continuar obcecada e compulsiva por outro assunto, por outra coisa, por alguma pessoa. Ela pode se tornar obcecada e compulsiva por sexo, ela pode se tornar obcecada e compulsiva por compra, ela pode se tornar obcecada e compulsiva por trabalho e por aí vai. Ela fica limpa, fica sóbria, mas a doença permanece ativa. Então é importante que ela aprenda a identificar essa doença ativa nela, para que ela consiga seguir em frente, controlando os seus impulsos. Podemos dizer que usar a droga é o maior de sofrimento para o dependente químico. É o maior de sofrimento, porque ele vai se humilhar, ele vai acabar vivendo em situação de rua, ele vai cometer crimes, ele vai perder a família, vai perder as pessoas à sua volta, vai perder a sua dignidade, porque o dependente químico ele é julgado como uma pessoa imoral e não como uma pessoa que é doente. Às vezes, tratar sobre esse assunto e comparar com outras doenças pode parecer pesado, mas quando uma pessoa desenvolve câncer,
não é, né, responsabilizada por aquilo, ela não é culpada, ela não é desmoralizada. Mas quando uma pessoa desenvolve uma doença emocional, psicológica, aí ela tende a ser desmoralizada, né? Então a dependência química é uma doença mental, uma doença emocional e comportamental, assim como a depressão, o transtorno bipolar e tantas outras que nós teremos a oportunidade de discutir aqui também. Então, o tema aqui é trazer a informação e eliminar o preconceito e a discriminação, porque tenho certeza que assim nós conseguiríamos atingir um nível considerado eficaz para controlar essa doença. Mas vamos lá. Quais são, né, a síndrome de abstinência? Por que é importante discutir a síndrome de abstinência? Porque a síndrome ela pode boicotar a recuperação da pessoa. A pessoa está um tempo sóbria, vem a síndrome, vem a fissura, o desejo de usar, e aí ela acaba perdendo, né, ali o controle dos seus pensamentos e passa a utilizar novamente a substância. Temos que pontuar o que é essa síndrome e quais são os sintomas dessa síndrome para que a pessoa que tenha o problema com a substância ela consiga se controlar e não precisar ir usar a substância de novo. Nesses 3 primeiros vídeos nós estamos falando muito do problema dependência química, mas se você continuar com a gente, nós vamos começar a trabalhar também quais são as soluções e eu vou ajudar vocês aqui a trabalhar os seus pensamentos e observar os seus comportamentos que podem fazer você utilizar a substância de novo. E para você que é codependente, que é a pessoa que sofre junto ali com a pessoa que usa drogas, também terão vídeos voltados diretamente para o seu sentimento e para os seus pensamentos. Lembrando que, mesmo tratando de dependência química, você não usando a droga e sim o seu parente, a pessoa que você ama, utilizando a droga, esse vídeo também é para você, porque você pode colher informações e levar essas informações para quem sofre e aí poder ajudar essa pessoa. Entre os sintomas da crise de abstinência está a apatia. E o que é a apatia? A apatia é quando a pessoa ela prefere não fazer a coisa, ela prefere, deixa para depois eu faço, ela fica mais calada ali no seu canto, e aí ela provavelmente tem pensamentos ali de que não consegue, de que não é para ela, de que não é capaz. Isso nós podemos discutir, nós vamos entrar aqui com um vídeo falando sobre pensamentos negativos, espero que vocês continuem e aí a gente vai poder se aprofundar no lance da apatia. A apatia pode ser um comportamento no qual você está observando no outro e um comportamento assim inadequado, mas a pessoa vai estar apática, ela está passando por um processo emocional ali, onde ela está abalada e não consegue seguir. Outro sintoma que nós observamos também são os delírios, né? Então, os delírios, né, ou melhor, eu escutei, né, as pessoas delirando, né, dizendo ali assuntos, né, que não tinham a ver com a realidade naquele momento. Então, a pessoa, delírios, elas são pensamentos sem evidências, então elas começam a trazer pensamentos que para o ouvinte não tem pé nem cabeça, então a pessoa realmente delira, tem delírios de grandeza, onde ela pode dizer que ela é Deus, ou que ela é um rei, ou enfim, pensamentos completamente fora da realidade. Isso pode também acontecer na crise de abstinência. Então você que tem uma pessoa aí que é alcoolista, que usa alguma substância ilícita também, se você perceber que a pessoa ela está tendo uma fala totalmente incoerente com a realidade, é porque ela está delirando e nesse caso ela precisa também de ajuda médica, ela precisa de um tratamento medicamentoso para poder controlar esses delírios, né? É claro, não só dentro dos delírios, o tratamento médico ele é muito eficaz, ele é importante para quem quer parar de utilizar a substância. Ok? O outro, a irritabilidade também é um sintoma, então a pessoa ela fica extremamente irritada, né, ali no seu dia a dia, então sem paciência alguma, reclama de coisas simples, reclama de tudo, e enfim, aí quem está perto acha que a pessoa está chata, e muitas vezes, né, por exemplo, a pessoa que, o cigarro, por exemplo, né, a gente convive com pessoas que fumam e tal, e aí podemos até brincar, bom, é melhor você fumar logo, pelo menos você fica legal. Nós não podemos ter esse nível de aceitação, nós não podemos permitir, né, que a pessoa ela utilize a substância para ficar mais legal. A irritabilidade faz parte do processo. A agressividade também está presente
dentro desses sintomas da crise de abstinência. Então a pessoa pode ficar mais agressiva com palavras, porque se ela está irritada, ela sente muita raiva, e na realidade ela está com muita raiva porque no fundo ela quer utilizar a substância, ela está dizendo não para ela mesma. Então quando a gente está contrariado, é natural que a gente tenha um comportamento, né, ali que expresse a raiva que nós estamos sentindo. A confusão mental, e aí muitas vezes eu encontrei com pessoas que tinham deixado de utilizar a substância há um dia ou dois, e ela não sabia onde estava, não sabe qual o seu nome, não sabe que oração, não sabe que dia é da semana, então ela se mostra bastante confusa. E por isso que, novamente, né, é importante também entrar com o tratamento medicamentoso, procurar um médico psiquiatra para que ele oriente essa pessoa a tomar o medicamento que vai ajudar. Alterações do sono, né? Eu estou olhando aqui de lado porque eu deixei aqui um rascunho para que eu não esquecesse, porque é muito importante esse assunto, né? Alterações do sono, então a pessoa ela pode ficar obcecada, né, de vontade, né, pelo uso, ela quer porque quer usar, mas ela está se contrariando, então ela bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, não consegue se desligar. Então ela fica com insônia. E também em outros casos também eu já vi relatos de pessoas que acabam dormindo demais. Aumento do apetite, isso é assim, é uma regra, né? É uma regra. Principalmente dentro das comunidades terapêuticas, na qual eu tenho bastante experiência, já trabalho há anos nesse ramo. A gente vê a pessoa ganhando muito peso, né? Então assim, ela fica sóbria, ela fica limpa, né? E quando eu falo limpa, a pessoa que não está usando droga, ela está limpa, é assim que a gente usa, o termo é esse, né? Estou limpa hoje e tal. Então ela engorda demais, porque o aumento do apetite, aquela ansiedade, e aí a gente pode também discutir isso num outro vídeo também, porque comer gera prazer, e, enfim, aí eu lembro das aulas de psicanálise, onde nós dizíamos que a boca é a zona do prazer e tal, então a gente tenta suprir, né, ali naquele momento o mal-estar que estamos sentindo pelo prazer de comer. Problemas de memória também nós percebemos ali, principalmente no começo, quando a pessoa ela tá ficando sóbria ali e tal, então ela não lembra de determinados assuntos e tal. Eu nunca vi assim algo muito grave, não presenciei algo muito grave, mas ela não lembra o que comeu, ela não lembra onde ela estava no dia anterior. O alcoolista mesmo, ele relata muito do apagão, ele sofre apagão, ele bebe tanto que ele acaba esquecendo realmente o que aconteceu durante a bebedeira. Transtornos de ansiedade, isso é fato, isso é claro, isso tem mesmo. Então a pessoa ansiosa, ela está eufórica, ela está antecipando o futuro, ela está antecipando aqui agora. Então o transtorno de ansiedade também ele é visto, e aí o medicamento também para controlar a ansiedade é interessante, lembrando que tudo isso que eu estou dizendo para você gera sofrimento na pessoa, e a pessoa pode buscar o prazer imediato que ela conhece, que é a substância. Então ela não suporta sentir essa ansiedade, essa apatia, essa confusão e essa insônia, e aí ela quer logo, olha, não dá, não aguento, vou ter que utilizar a substância, e acaba boicotando aí o tratamento. Comportamentos compulsivos, então é o que eu disse, até mesmo no vídeo anterior e no começo desse vídeo, falando sobre a compulsão, onde ela deixa de utilizar a substância, mas aí ela acaba se comportando de maneira compulsiva em outra área, então sexo demais, comida demais, compra demais e tantos outros comportamentos também. Então acaba migrando, né? Transtorno, né? A ideia fixa na substância que está gerando sofrimento, né? As drogas no caso, ela é deslocada para uma outra ideia fixa. Relacionamento também é um assunto bastante presente também no mundo da dependência química. Então a pessoa ela fica ali obcecada pela pessoa amada, né? Coloca entre aspas, porque obsessão e amor, possessão e amor não consigo colocar no mesmo pote, não consigo. Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa que está mal emocionalmente, psicologicamente, então é de se entender. Tendências a ideações suicidas, então aí entra o campo onde nós vamos discutir no próximo vídeo ou em alguns vídeos para frente, que é o lance da depressão, né? Então vai vir pensamentos negativos, a pessoa vai deprimir, vai se sentir muito triste, e ela pode vir até mesmo a cometer suicídio. Tudo isso porque ela não aguenta sentir a dor que é ficar sem usar a droga, e aí ela acaba tendo ideias mesmo de suicídio, e pode até mesmo vir a tirar a própria vida, porque a dor de não usar drogas é muito grande.
ok? Novamente gostaria de pontuar, toda vez que eu falar droga, coloco o álcool como uma droga também, então eu não vou diferenciar aqui, álcool é droga, tá? Mas se você consegue beber a sua cerveja, lá e tal, enfim, no outro dia você vai trabalhar, e isso não atrapalha a sua vida, então você não é alcoolista. Mas a partir do momento em que você começa a utilizar o álcool e o álcool atrapalha a sua vida, aí realmente é um problema, você pode ser considerado uma pessoa alcoolista, e aí você com certeza entende também que o álcool é uma droga, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado desse vídeo. Novamente, ative o sininho aí, curte o nosso vídeo, comenta. Se tiver alguma dúvida é só colocar aí embaixo que assim que possível eu vou responder para você. Muito obrigado, até a próxima.